paga boletos, pode ser que não tenha percebido a inflação do jeito que ela tá. Mas até quem não paga, tá? Porque esses dias eu tava falando com o filho de uma amiga minha que tem 14 anos e até ele tava falando do aumento na conta de luz. Então, assim, já tá nítido para todas as pessoas o quanto que a inflação ficou galopante nesses últimos meses, nesse último ano, por conta da pandemia, né? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, vai falar também do aumento da taxa de juros, que foi até uma consequência disso tudo, né? E fazer também aquela amarração com o que você mais quer saber, né? Como tomar decisões de investimentos dentro desse cenário macro todo, né? Quem tá chegando aí, vou te pedir, por favor, para já colocar aqui o dedinho no aviãozinho, mandar para 2 pessoas essa live. Também colocar o dedo no coraçãozinho, porque essa é a forma do Instagram entregar essa live para mais gente. Aliás, hoje o Instagram está me trollando. De manhã eu nem conseguia fazer uma postagem. Ah, a Sabrina já está aqui. Vou chamar a nossa convidada de hoje, falar um pouquinho mais desse contexto todo de inflação, taxa de juros, um pouquinho da história dela também no mercado, que eu quero saber. Sou curiosíssima. Boa noite! Boa noite, Paula. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui. Fiquei muito feliz. Obrigada. Então, só reiterando aí para a galera que está chegando, aviãozinho para 2 pessoas, hein? Só 2 pessoas, que vamos falar de 2 tópicos, inflação e juros. Então, nada mais justo que você convide 2 pessoas para também ouvir sobre este assunto na sua vida como investidora. E é um assunto que vale para todo mundo. Então, pode ir sem dó para essas 2 pessoas que elas também, né, gostarão de ouvir aqui o que a gente vai conversar hoje. Com certeza. Sabrina, aí falando um pouquinho do seu background, como que foi toda a sua história no mercado financeiro, que eu até te falei, né? Que o seu arroba é magnífico. Fala tudo, assim, o que a pessoa é apaixonada, do que ela vive, o que ela faz. Mercado financeiro, arroba mercado financeiro. Eu amei isso. Como que foi a sua história no mercado? Pois é, às vezes as pessoas me perguntam, Sabrina, como você conseguiu esse arroba? Mercado financeiro. Eu falei, gente, eu cheguei aqui, era mato, aquela velha história, né? Mas foi quando eu estava fazendo mestrado em finanças, né? Estou em Belo Horizonte, aqui na UFMG. E aí eu falei, gente, o que eu estou aprendendo aqui na universidade? As pessoas precisam saber disso. Então foi de um desejo justamente de começar a compartilhar esse conteúdo sobre finanças, sobre investimentos, que eu criei lá atrás, né, o Instagram, o arroba Mercado Financeiro. Então, na época, consegui, né, esse arroba, e é muito do que eu falo e do meu propósito mesmo, de levar informações do mercado financeiro para as pessoas. E cada pessoa, né, vai buscar mais uma área em específico. Então, pode ter gente aqui que está começando agora, está dando os primeiros passos. Então, o mercado financeiro também é para você. Pode ser uma pessoa também que já está lá com a sua carteira de renda variável, por exemplo, com foco no longo prazo, e quer saber como o aumento da inflação interfere nos investimentos. Então, o mercado financeiro também está aí para isso. Então, como eu fiz mestrado e depois acabei fazendo doutorado também em finanças, nessa parte de investimentos, o meu intuito era sempre ser professora, né? Me tornar efetivamente aí professora dentro de uma universidade. Acabei mudando um pouco os planos no meio do caminho, fui para o mercado, fui empreender, mas eu venho então de uma formação acadêmica, mas sempre com esse desejo. Deixa eu ver como que isso funciona na vida real, realmente para a prática, né? Para cada uma das pessoas. E estou aqui, né, há algum tempo no Instagram com a empresa, justamente buscando levar esse conhecimento sobre investimentos para todo mundo. Eu acho isso muito interessante, porque eu tenho amigas que foram para a vida mais acadêmica, assim, e, enfim, de outras áreas, nem é de finanças, assim. Eu tenho uma amiga que é doutora em literatura irlandesa. E eu falo para ela, nossa, vem para o Instagram, faz um curso de inglês online e tal. E ela tem uma certa, assim, um certo distanciamento, sabe, do mundo online. Talvez por ter ficado tantos anos na vida acadêmica, que é outra pegada de pesquisa e tal. Então, eu acho muito interessante o trajeto que você fez, né? Que você conseguiu ali, enquanto estava no mestrado, já estava... Vou salvar esse arroba aqui no Instagram, vou começar aos pouquinhos, né? Muito legal.
Foi bem isso mesmo. E a gente vai vendo, Paulo e pessoal, que assim, o conhecimento, ele é muito mais válido quando a gente pratica, sabe? Então, com investimentos não é diferente. Às vezes a gente pega um conteúdo, eu li que a taxa básica de juros significa tal e tal coisa. Tá, mas espera aí, o que que isso muda na minha vida, né? Então, eu acho que quando a gente aplica realmente esse conhecimento teórico que a gente aprendeu, é muito mais divertido, é muito mais. O aprendizado é muito maior mesmo, né? Então a proposta é justamente essa: juntar a parte teórica, que é importante, mas também com a prática. Uhum. E falando, já pegando o gancho do entendimento do que é a taxa de juros, né? Eu percebo, assim, que com o passar dos anos, ficou bem confortável para o investidor pessoa física acompanhar a taxa de juros, porque ele estava acostumado a investir na renda fixa, né? E aí, quando a gente teve anos com Selic baixa, aí que começou a vir aquela pulguinha até as orelhas de, nossa, eu acho que eu tinha que ir para a Bolsa de Valores, né? E hoje a gente está num outro cenário, né? Inflação alta, taxa de juros subindo, até como uma estratégia aí de tentar conter. E o que você tem sentido? Assim, a galera já está tentando migrar o que estava, a estratégia que estava fazendo até então, já quer mexer em tudo, porque é complicado também, né? A gente está falando de longo prazo. Sim, é muito interessante realmente como as coisas estão correlacionadas, né? Então, nós, como um país histórico de juros elevados, a renda fixa e ainda muito no Brasil a poupança te deixava ali com um certo conforto. E aí a gente alcançou a mínima histórica, 2%, né, de Selic, taxa básica de juros aí. E é como você disse, ligou o alerta. Opa, se eu quero rentabilizar o meu patrimônio, ter um ganho real, com a inflação no patamar que está, eu vou ter que dar meus pulos, eu vou ter que pensar em outras estratégias. Não à toa, nesses últimos meses aí, a gente tem tido recordes atrás de recordes na Bolsa de Valores, né? De pessoas entrando, tanto na parte das ações, como também na parte dos fundos imobiliários, né? Então, assim, Uhum. as coisas casam, as coisas conversam, mas eu vejo que as pessoas, apesar, né, de todo esse interesse na renda variável, muitos ainda estão indo devagar, sabe? Então, assim, a gente já poderia ter um mercado financeiro de renda variável especificamente muito mais desenvolvido, com mais investidores, né? Nós temos ainda 3% da população em bolsa. Mas estamos caminhando, né? Um número que vem crescendo aos poucos. Eu vejo isso, né? Então, um grupo de pessoas indo para a renda variável, ainda talvez não tão confiante, porque é algo novo, né? Porque tudo isso vem acontecendo num cenário no Brasil que ainda não está tão estável, né? Tanto de recuperação econômica, um cenário político, ano que vem temos Uhum. eleições. Então, são vários pontos que se juntam que fazem com que o investidor ainda fique um pouco receoso de colocar um capital maior na renda variável. Mas com esse nível de inflação, a gente tem que pensar os nossos investimentos, né, de uma forma um pouco mais inteligente. Mesmo agora que a Selic está voltando a subir, o relatório Focus, né, já mostra para a gente que até o final do ano a gente deve chegar ali em 7,5%. Se pensar que né, ano passado a gente estava em 2, é um ganho bastante representativo aí, Sim. mas que não sirva só de conforto para a gente pensar, então agora eu vou voltar para a renda fixa e está tudo certo, né? Então, que esse fluxo indo para a renda variável continue. Que as pessoas entendam que dá para ter os dois na carteira, né? Que Inclusive, eles uma não coisa que eu queria competem. que você explicasse para a galera é sobre o juro real, né? Que a pessoa tem que fazer essa conta. E Tem. a gente às vezes fala do juro real, mas eu não sei se todo mundo que está aqui sabe fazer essa conta e entender o porquê que o 7, chegando a 7, 7,5 da Selic lá no fim do ano, ainda não vai ser o suficiente para ele ficar tranquilo na renda fixa de novo. Sim, sim, isso é fundamental mesmo. Quando a gente teve, por exemplo, pessoal, em 2015, a nossa Selic alcançou 14,25%. Então, vou arredondar aqui 14%. Naquele momento, a inflação, medida principalmente pelo IPCA, estava na casa dos 10%. Então, eu estou ganhando 14 e é como se eu estivesse devolvendo 10, que é o tanto que meu dinheiro perdeu o valor. Então, naquela situação, eu tinha um ganho real de 4%. Vamos para ano Uhum. passado. Ano passado a gente ficou aí com a Selic em média em 2,5% ao ano e a inflação estava acima desses 2,5%. Então, quando eu pego o que eu ganhei e devolvo que o meu dinheiro perdeu valor, eu estou no negativo.
Então é o que a gente falou, olha, a gente estava vivendo um momento de juros reais negativos. Uhum. Atualmente, tá ali, ó, Selic e IPCA, os dois estão em patamares próximos, mas o IPCA ainda está acima da Selic. Para o final do ano, né? Então, a gente deve ter aí Selic em 7,5% e o IPCA nessa casa. Então, eu estou no 0 a 0. Eu ganhei um Uhum. pedaço e vou devolver em poder de compra. Então, a gente não pode olhar realmente só os juros nominal, que é o tanto que o meu dinheiro está crescendo. Eu tenho que olhar com esse dinheiro que cresceu, quão mais eu consigo comprar coisas, né? Quanto que eu ganhei para além da inflação? E aí o que a gente tem visto, né, é que a inflação não está dando trégua. Então hoje eu até comentei aqui em casa que a gente recebeu a conta do condomínio e veio muito mais alto. Eu falei, o que está acontecendo? Era a conta de energia, né? Então acho que Uhum. quem está aqui nos ouvindo está percebendo isso, esses aumentos consequentes aí de uma série de coisas que aconteceram, da crise hídrica, mas a inflação está lá em cima, né? Então assim, gente, não descuidem do juro real, que é realmente aquele para além da inflação. Sim, sim. Porque no fim, o nosso também o poder de compra, né? O que a gente está gastando no nosso dia a dia, se está subindo, não vai adiantar a gente estar ali estacionado num rendimento que não está nem cobrindo a inflação, né? Muito Exato. bom. Eu tô vendo que as meninas estão chegando, meu time aqui é Opa! Susan, Márcia, Irani, Liliane. Queria também já deixar aberto aqui o espaço para elas perguntarem, tá? Não sei se todo mundo ouviu a hora que eu apresentei a Sabrina. A Sabrina é doutora em finanças, é investidora, trabalha com isso há anos e tem também um projeto aqui, o Mercado Financeiro, esse arroba maravilhoso. E também uma empresa de consultoria também, né? Eu já vi uma consultoria sua, bem bacana. Tenho acompanhado o seu trabalho. A Ângela também está aqui. Boa. E você é investidora de bolsa, né? Eu também já te ouvi no Gamecast, no Game Delas. E E eu gosto muito de conversar com quem tem uma análise mais fundamentalista, porque quando eu realmente decidi, né, que a Bolsa de Valores era meu lugar, eu fui muito para os gráficos, fui para análise técnica, né? Então eu deixo de lado olhar tanto o fundamento da empresa, né? E ainda dentro desse contexto aqui de inflação e taxa de juros que a gente está vivendo, o que que você vê dentro dos segmentos, né, das ações que a gente tem na bolsa, assim, quais as empresas que se beneficiariam disso? Como que está aí a tomada de decisão com base nesse contexto? é muito legal a gente pensar nisso, porque às vezes a gente olha, poxa, as coisas estão tão mais caras, a inflação está lá em cima, o juros está subindo, mas como que eu posso me beneficiar disso como investidor, né? Principalmente na Bolsa de Valores. Então, a gente sabe que a Bolsa de Valores nos dá a oportunidade de ser sócio de grandes negócios aí, e essa perspectiva de ser sócio é justamente um médio e longo prazo. E aí nós temos, né, alguns setores específicos que podem ser beneficiados com essa alta dos juros. Então, por exemplo, a gente tem um setor na nossa bolsa que é um setor que o pessoal gosta muito para longo prazo, que é o setor de previdência e seguros. Então, a gente tem empresas como a Sul América, como a própria Porto Seguro, Banco do Brasil Seguridade e outras empresas. Esse setor, pessoal, eles têm um pedaço de dinheiro que a gente chama de float. Então, o que significa isso? A Liliane pagou o seguro do carro dela. O Bruno pagou o seguro da casa dele. Esse dinheiro vai sendo acumulado ali na seguradora, vai montando um bolo. E esse bolo, ele tem que ser investido com liquidez. Porque a hora que tiver um sinistro, a seguradora precisa pegar esse dinheiro e honrar com os compromissos assumidos. Então, se a gente tem esse bolo que ano passado estava rendendo de forma negativa por causa do juro real negativo, esse ano ele já começa a rentabilizar de forma mais interessante. Então, se a gente tem, por exemplo, um aumento dos juros e isso, consequentemente, pode representar um ganho real maior, as seguradoras que têm esse float, que é essa parcela de dinheiro que fica ali rentabilizando, acabam sendo beneficiadas. Mas a gente tem também outros setores em que a inflação, por exemplo, ela atua de forma negativa.
Um dos setores que costuma ser prejudicado é o setor de construção civil, né? Se alguém aí está construindo, está mexendo com obras, sabe o quanto as coisas estão caras, né? O preço do ferro, o preço dessa parte toda, em geral, está muito elevado. E aí, Uhum, gente, as construtoras, por exemplo, aí nós temos MRV, Direcional, Exetec, tem muitas na nossa Bolsa de Valores, elas precisam do crédito, né, principalmente para dar vazão aos seus produtos. Então, a MRV faz lá um condomínio. E aí, ela precisa que as pessoas financiem esses imóveis, né, para ela ter o lucro e vender as suas unidades. Mas se o juros está elevado, as pessoas tomam menos crédito. Eu pego menos dinheiro emprestado nessa situação. Então é como se as construtoras vendessem menos. E com a uhum, inflação elevada também, o nosso dinheiro valendo menos, as pessoas também tendem a consumir menos. Então, o setor de construção, ele é prejudicado nessa situação, porque o custo do dinheiro está mais caro, a gente está vendo também que o custo da mão de obra e dos produtos que eles utilizam também está mais caro. Então, é um setor que a gente liga o alerta aí. Então, assim, é legal a gente entender o que que é inflação, como que ela age, o que que é os juros, como que ele age, porque a gente vai traçando essas relações, né? uhum. A gente está vendo agora, por exemplo, no setor de energia, que a gente tem essa questão da crise hídrica, né? A gente tem agora mais um mês de bandeira vermelha, da taxa das nossas contas em geral de luz lá no alto, né? Então, como que isso afeta as empresas do setor de energia? Então, assim, são vários pontos que vão sendo amarrados que o investidor, especialmente aquele de longo prazo, pode ficar ligado, né, para tentar se beneficiar aí desses possíveis momentos. Uhum. Inclusive, a Liliane falou que a conta de gás também está alta. Pois é. E ela perguntou o que que você acha das empresas do setor de energia, Eletrobras, etc. Desde o início da pandemia, foi um setor que eu apostei bastante, porque né, quando todo mundo entrou em lockdown, o raciocínio era bom, o que que a gente não vai deixar de utilizar, né? A energia, todo o consumo, saneamento básico, vai manter ou até aumentar, por conta das pessoas estarem mais em casa, né? Exato. E o que que você acha? É interessante a gente ver essa questão do setor de energia, gente, porque é um setor que tem receitas muito estáveis. Então, por exemplo, eu estou aqui em casa, eu não tenho opção de não pagar a conta de luz. Se eu não pago a conta de luz, dá um determinado tempo, eu estou sem energia em casa. Então, assim, o Uhum. fluxo de caixa, de recebimento das empresas do setor de energia, ele é muito estável. Elas são empresas muito consolidadas no mercado, né? Então, num cenário de crise, de pandemia, a gente ter na carteira empresas desse setor, elas servem de proteção, tá? É claro que isso não quer dizer que elas não podem passar por quedas, né? A gente nunca tem uma subida em linha reta, não é assim que o mercado funciona, mas as Uhum. empresas do segmento de energia, elas são muito queridas para longo prazo, e é muito interessante a gente saber também que como elas já têm ali toda essa estabilidade, muitas vezes, quando elas aferem o lucro, elas distribuem esse lucro. Então, historicamente, são empresas pagadoras de dividendos. Então, se a Sim. gente pega, né, os Taesa, resultados, né? É um bom isso, exemplo de dos pagadora de últimos anos, dividendos. justamente a gente pega a Taesa, é a empresa que mais paga dividendos no Brasil. Seguida, né, dos últimos dados, de Banco do Brasil Seguridade, né, que era do outro setor que eu comentei com vocês. O caso Uhum. da Eletrobras específico, Liliane, é um caso que chama atenção porque tem tendo muita especulação nela por causa de uma privatização. Então já tem tempo que vem privatização, vai privatização, acontece, não acontece. Então, assim, é uma empresa que a gente fica, o mercado ainda está um pouco em alerta, né, para saber qual que será o destino, mas o setor como um todo é um setor bem interessante. Uhum. E os bancos? A Márcia perguntou como ficam os bancos nesse cenário todo, que até hoje foi um dia de queda, né? E os bancos Uhum. puxando, mas enfim, muito também relacionado à aprovação ali do imposto de renda. O que que você vê em termos de taxa de juros e inflação?
Joia. Ano passado, pessoal, na questão dos bancos principalmente, quando a gente teve os números sendo divulgados, os balanços, as demonstrações de resultado, a gente percebeu que muitos bancos aumentaram a sua provisão para devedores duvidosos. Então, num cenário de crise, as pessoas perdendo emprego, ou muitas vezes com a renda reduzida mesmo, os bancos eles têm uma capacidade de agir que é muito rápida. E isso é muito bom. Então, a gente viu ano passado, né, uma estocagem de dinheiro, uma provisão realmente para esses pagamentos que poderiam não acontecer. À medida que o cenário foi se desenvolvendo e que os números foram mostrando, né, que a provisão foi maior do que seria necessária, agora os bancos já tinham um novo, né, caixa ali disponível para distribuir. Então, muitos deles anunciaram dividendos históricos, justamente fruto do ano passado que houve esse capital retido. Então, esse é um ponto para a gente pensar dos bancos para esse ano e para os próximos anos. Deve ter distribuição de dividendos bastante generosa, conforme, né, ou fruto daquilo que aconteceu no ano passado. E a principal atividade da maioria dos bancos é o crédito, né? Então, é os juros. Uhum. Então, se a gente está num cenário em que os juros sobe, os bancos também são beneficiados. Então, também dá para a gente pensar em ter banco na carteira para o longo prazo. E o nosso mercado está crescendo, né? Os bancos têm se reinventado. Não é só mais aquele modelo de um empréstimo de cartão de crédito. Então, os bancos vêm crescendo na parte de corretoras, de produtos alternativos, atuando com seguros e outras áreas também. Então, assim, o investidor... banking, né? Agora está chegando... Sim, que é um ponto muito legal também do Open Bank. Então, acho que isso deve dar, né, para a pessoa física é muito positivo também. Então, acho que isso deve ainda dar uma maior aquecida nesse mercado, né? Então, investidor de longo prazo sempre tem um banco ali na carteira. Uhum. E bancos também, os bancos digitais, né? Tem até esse contraponto. Agora eu vejo muita gente assim comparando, falando, nossa, tal banco aconteceu isso e o Inter subiu, etc, né? Então tem muito. É um segmento que eu vejo que a inovação chegou de uma forma, né? Está beneficiando bastante. Então, sim, tem muita coisa para acontecer aí no segmento dos... Bom, eu sou suspeita, né? Foram 12 anos trabalhando em bancos, então... Eu sempre brinco quando o pessoal, assim, fala um pouco de montar carteira, iniciar carteira. Eu sempre falo para a pessoa não tentar sair tanto da realidade dela. Porque, às vezes, a gente vê muita coisa de segmentos que a gente nunca ouviu falar. Por exemplo, quando eu comecei... Era muito difícil eu entender o negócio da Vale e da Petrobras. Por mais que elas são super famosas, são áreas que eu nunca atuei, enfim, era difícil de acompanhar, né? Então, uma dica que eu sempre dou é pensar assim, no seu universo de consumidora ou de profissional, o que fica mais fácil para você. E no meu caso eram bancos, né? Era mais fácil eu avaliar qual banco que estava ali com mais propensão de ganhar dinheiro nos próximos anos, né? Então... Foi a primeira estratégia, assim. Aliás, mudando um pouquinho de assunto, como que você vê aí a montagem da primeira carteira, que é um assunto bem recorrente aqui no canal também hoje em dia? Legal, sim. Eu acho importante esse ponto que você trouxe. A gente tem que estar confortável e seguro com a nossa carteira. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, você ainda não entende muito de renda variável e escutou falar que a Gerdau está num bom momento. E aí você decide colocar Gerdau na sua carteira. Mas é uma empresa, por exemplo, que passa por momentos cíclicos porque a atividade dela envolve commodity. As commodities têm momentos que são mais interessantes, momentos menos interessantes. Então, quando você entra no investimento que você não entende, você está assumindo um risco muito grande. Ah, quer dizer que a Gerdau é ruim? Não, não é sobre o ativo, né? Então, assim, um ponto que eu sempre coloco na estruturação da carteira é busque estar familiarizado com a sua carteira. Não adianta, pessoal, a gente querer diversificar e comprar demais, né? Ah, eu ouvi que tem que diversificar, então tem que comprar um monte de coisa.
Mas eu não entendo. É melhor você ter uma carteira mais enxuta para quem está começando, mais concentrada, mas que você realmente saiba por que que você tem aquele ativo na carteira, o juro subindo, como que isso interfere na minha carteira, e a inflação, e o câmbio, e os outros fatores, do que talvez você expandir demais e acabar perdendo dinheiro ou se sentindo desconfortável. O Então, desconforto eu acho que é o é. pior, porque aí em qualquer momento que aquela empresa que você já está desconfortável, não conhece Uhum, muito, tiver uma oscilação negativa, é aquele momento que o emocional começa a falar mais forte com o investidor, né? Falar, quer saber, eu acho que eu vou vender. Mesmo com um sim. pequeno prejuízo que eu vou vender, porque vai que cai mais, eu não entendo nada do que acontece nesse segmento, né, dessa empresa, Uhum, ou nessa empresa mesmo. Então acontece muito, né? Aliás, era o que eu sim. mais via na época que eu trabalhava em banco. Era o investidor comprando porque o amigo comentou que tinha Uhum. ganhado muito dinheiro com aquela empresa, mas na hora que estava ali na operação ficou desconfortável e saiu às vezes no pior momento, né? Sim, eu recebo muito na minha caixinha aqui do Instagram perguntas assim: Sabrina, devo vender as ações da Vale? E eu sempre retorno: por que você comprou? É porque é para trazer para a pessoa uma reflexão que eu não tenho como, você não tem como, qualquer pessoa não tem como falar se você deve vender um ativo. Porque assim, o que está no cerne da questão é por que que vale estar na sua carteira, sabe? Em que Uhum. momento você comprou, quais são as suas expectativas ali. Então, assim, eu prezo muito por uma carteira mais simples, tá? Simples não quer dizer simplista, no sentido, eu vou pegar um CDB aqui de liquidez diária, eu vou ficar na poupança mesmo e vou pegar um ou dois produtinhos ali, tá tudo certo, né? Então, uma carteira mais enxuta, que você consiga acompanhar, que à medida que você vai se tornando mais confortável, você pode ir aumentando as exposições. Agora eu vou para o exterior. Agora eu vou pôr um pouquinho de cripto na minha carteira. Aí tem tudo para dar certo. Você vai fazendo de forma gradativa, né? Então, você dorme mais tranquilo, você realmente fica mais confortável. Você não fica com aquela sensação, poxa, o mercado está de marcação comigo, né? Então, isso já aconteceu e eu já escutei, né, de várias pessoas falando, poxa, comprei a ação, ela caiu. Foi só eu comprar, né? Então, claro, a ação estava te esperando e depois que você comprou, ela caiu, né? É o que eu escuto muito, inclusive de várias seguidoras, daí até virou a frase do meu perfil, é assim, Paula, que bruxaria é essa? Foi só eu comprar a ação, ela caiu, não é possível, essa bolsa é bruxaria. Aí eu fiz Exato. até a paródia, né, no perfil, Uhum. porque de tanto responder essa pergunta, que não é marcação, não é pessoal com você, né? E Uhum. aliás, é o que você falou, os preços não sobem em linha reta, né? Então, muitas vezes, aquilo que o investidor vê o iniciante, no primeiro momento, como, nossa, um solavanco, na verdade é só uma correção necessária Uhum. até para o preço continuar se movimentando, né? Também tem isso. Sim, sim. E às vezes as pessoas, né, que acompanham menos o mercado ou que têm menos conhecimento, está começando, às vezes vê uma queda na carteira e fala, nossa, por que que VEG caiu tanto? Eu falei, gente, a VEG subiu 300% nos últimos 2, 3 anos. Ela cair 15% não é cair tanto, sabe? Então, Uhum. a gente tem que entender. Eu falei, ó, faça o desenho aí na sua cabeça de como que é o fluxo, né? É claro que assim, se você comprou inseguro, quando cai, você vai tremer. É realmente normal, né? Você vai ficar desconfortável, vai pensar em vender aquilo. E eu costumo falar assim: quem está de fora do mercado fala, não, é simples, é só comprar na baixa e vender na alta. Mas na prática, né, no dia a dia mesmo, quando tem o seu emocional ali no meio, a história é um pouco diferente. Então, ó, tá É. estruturando a carteira? Preze pelo simples, comece ali no seu círculo de competência, muito que você falou mesmo, Paulo, do que está no seu dia a dia, do que você já conhece, e aos poucos, né? Mercado é algo que você pode estudar a vida inteira, aos poucos você vai aumentando ali o seu portfólio. Uhum. Verdade. A Susan falou que ela vai viver de energia solar e fotossíntese. E tá fácil, porque ela tá em Manaus. Lá o sol é bem propício, né? Pois é. Agora, se deixar, a gente vai para a bolsa e só fala dela, né? Então, para fechar a questão da inflação e taxa de juros, eu queria te perguntar sobre renda fixa que paga uma taxa pré mais IPCA. Como é que estão as oportunidades dentro disso, assim, da renda fixa Legal. mesmo?
O produto mais tradicional que a gente tem atrelado à inflação é o próprio Tesouro IPCA, né? Que ele te paga a própria inflação mais uma rentabilidade real ali. E aí nós temos vários prazos, 2026, 35, 45, 50. Então aqui a gente está falando do mínimo de risco possível, né? Por a gente estar vinculado ao governo nacional, ao Tesouro Federal. Mas existem produtos para além do Tesouro IPCA, que é o mais óbvio para a gente mesmo. Eu estava acompanhando esses dias o mercado e eu vi a emissão, por exemplo, de um CRI, de um certificado de recebível imobiliário, e ele tinha uma taxa também IPCA mais um percentual bastante atrativo. Então, o que a gente vai vendo é que dentro da renda fixa existem produtos que estão atrelados ao IPCA. Esses produtos, né, eles devem estar na carteira, especialmente para longo prazo, porque vão garantir um ganho real. Então, eu acho importante a gente pensar para além do tesouro, tá? E até na própria renda fixa, a gente tem também, por exemplo, debêntures que são atreladas ao IPCA. Então, tem vários produtos que a gente já consegue garantir um ganho real ali por pegar eles indexados à inflação. A gente debêntures incentivadas, né? Também. Sim. Não sei se debêntures incentivadas tem IPCA ou é só pré. Tem? Tem Eu também IPCA acho bem interessante. Pois é, sim. Então, assim, eu acho que alinhando a questão do prazo, né? Porque o Tesouro IPCA a gente sabe que tem liquidez, né? Mesmo passando por um processo de marcação no mercado, na retirada antecipada, mas de certa forma tem liquidez. Mas se você pode dispor desse capital, você vai com certeza encontrar bons produtos atrelados ao IPCA. Mas assim, pessoal, não se contentem só em ter produto atrelado ao IPCA. Por quê? O IPCA, gente, ele é o indexador da inflação e ele pega a variação de uma cesta de produtos de quem recebe de 1 a 40 salários mínimos. É uma galera muito grande, é quase todo o nosso país que está ali dentro. Só que, quando a gente pensa na nossa realidade, talvez não é a realidade próxima de quem recebe 40 salários mínimos ou de quem recebe um salário mínimo. Então, o que eu quero dizer com isso? A inflação que o Edu sente pode ser diferente do que a Susan sente, pode ser diferente do que a Sabrina sente. Então, não vamos nos contentar em só falar assim, minha carteira bateu a inflação, tá tudo certo. Mas aquela inflação lá, talvez não é a que está no seu bolso, né? Tanto que a gente tem, por exemplo, o IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, que é um outro indexador da inflação, que pega a parte da construção civil, que está batendo 30% ao ano. E o que te garante que a sua inflação não é mais próxima do IGPM do que do IPCA, por exemplo, né? Então, assim, acho realmente importante a gente ter a inflação no nosso radar dos investimentos, atrelar o IPCA, né, o que for mais para longo prazo, mas não vamos ficar só nesse conforto, não. Dá para a gente ir além. Verdade. Olha o Marcel, do Psicogestor. Faz tempo que eu não vejo o Marcel por aqui. Boa noite, sigo as duas e adoro o conteúdo. Obrigada. Obrigada pela visita. Aliás, às vezes eu tô na live da Marta Matsumura e vejo o Marcel lá e falo, olha, ele nunca mais passou lá no canal e hoje ele tá aqui hoje. E o Scartesini mandou aquelas perguntinhas, falando também, passando para deixar aquele like. Live top. Ai, obrigada, Sabrina. Nossa, brigadão pelo papo. É muito bom ver alguém explicando assim desse jeito que eu também gosto de falar, sabe? Que é simples, objetivo. A gente tem que prezar muito pela linguagem. Aí, o Scartesini tá aí. Pela linguagem para ficar acessível, né? Não adianta a gente vir e falar aquele economês e que a pessoa vai absorver só 10% do que a gente está falando, a gente não vai efetivamente ajudar as pessoas a começar a investir, ou enfim, se já está investindo, ir para o próximo passo, né? Que a gente sabe como é. Tem que igual piscina gelada. Você vai lá, coloca um pezinho, sente como é, depois coloca o outro e assim vai, né? Uma hora você entra. É isso mesmo, sim. Acho que assim, foi o tempo que a gente tinha que falar bonito para provar alguma coisa, né, gente? Então, o nosso foco aqui é se fazer entender mesmo. Eu costumo falar que quanto mais simples a gente fala, é porque a gente entendeu o negócio de verdade, sabe? De conseguir simplificar e trazer outras pessoas, né? Às vezes a gente trata desse tema que
para muita gente já tem uma série de estigmas, tipo, ai, mercado é chato, o mercado não é para mim, é muito difícil. Então, né, gosto e acompanho muito seu trabalho nesse sentido, da gente estar levando Uhum. esse conhecimento num papo leve, né? Num papo que a gente Uhum. poderia estar num bar conversando com um grupo de amigos. Então, fiquei muito feliz, né, quando recebi seu convite. É um prazer estar aqui com você. Brigadão. É, para a galera que chegou no meio, essa live vai ficar salva, vai ficar gravada. É até por isso que a gente está fazendo um modelinho assim de 30, 40 minutos, para também quem pegar pela metade conseguir rever o que não pôde acompanhar aqui com a gente no ao vivo. E brigadão, brigadão para todo mundo que está aqui com a gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Obrigada. Sabrina. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.